Graças a Deus. O Ministério Cristo Vive nesse ano tomou posse dessa palavra profética. E nós estamos vivendo o ano das famílias benditas do Senhor. E neste domingo eu quero ministrar a você a respeito de um casamento abençoado. Nem todos aqui são casados, mas todos aqui vivem debaixo de um propósito de um casamento, que é a sua família. Você pode ser solteiro, mas você está numa família do seu pai e de sua mãe que são casados. E o que eu quero falar para você nesta hora é algo muito importante. É algo que vai mexer com você para que esse dia de especial, Dia dos Pais, um dia onde as famílias se reúnem à mesa para comemorar um dia especial daquele que é o provedor, o Pai. Que você possa tomar alguns princípios nessa manhã e levá-los para o resto da tua vida. Você que está aqui, você que está me ouvindo por esse CD ou pela internet agora, no nome de Jesus. Isaías 61, versículo 9 é o texto que dá base. E diz assim a palavra do Senhor, Isaías 61, versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como famílias ou como família bendita do Senhor. Que essa palavra abençoe teu coração neste dia. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco nesta hora. Pai de amor e bendito, é bom a gente falar no dia de hoje, mais uma vez, que o Deus da nossa vida, o nosso Pai é generoso, bondoso, galardoador, maravilhoso, cuidador, Pai presente, presente em todos os momentos, principalmente na hora da angústia. Nessa hora nós tomamos posse dessa porção da palavra, que durante todo esse ano, Pai, tem sido o gerenciamento das nossas vidas aqui nesse lugar. Famílias benditas do Senhor. E nós vamos agora ouvir a Tua voz, e mais do que isso, nós vamos ouvi-la e vamos praticá-la. Porque aquele que ouve e pratica é um homem prudente, operoso, praticante. É no nome de Jesus que eu oro, para que essa palavra corra e seja glorificada, como tem acontecido no nosso meio. A minha oração é com alegria, com gratidão, e a faço no nome de Jesus. Para a glória de Deus eu faço. E toda a igreja que crê e recebe desta forma, diga amém e amém. Obrigado, Diácono Edson. Meus amados irmãos, minha família querida, aplauda ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor nessa hora. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Como pastor de almas, eu já ouvi vários relatos de pessoas comuns como eu e você, de casamentos que começaram muito bem, maravilhosamente bem, e terminaram como verdadeiros filmes de horror. Pessoas que começaram a sua relação conjugal certo de serem feitos um para o outro. Eu já fiz e completei agora, no último casamento que fiz aqui do diácono Carlos e de Vera, 101 casamentos. Então eu acho que tem um pouquinho de propriedade para falar nisso. As pessoas, elas começam essa relação conjugal certo de serem feitos uns para o outro. E ao longo do tempo, eles perdem a admiração, perdem o prazer e, por fim, perde aquilo que não poderia perder, mas perde o amor. E o que acontece com uma relação que começa, irmãos, tão feliz? Porque o dia do casamento é uma coisa maravilhosa. Até eu, que sou celebrante, me envolvo nisso. Eu fico feliz pelos noivos. Eu fico feliz pela presença de Deus ali manifestada na vida dos noivos, da fidelidade do Senhor cuidando desses noivos. Mas o que acontece com essa relação que começa tão feliz, cheia de planos bons, irmãos, e dependendo do tempo, alguns mais, outros menos, mas já vi isso acontecer, e se surpreenda. Eu fiz um casamento uma vez
e a pessoa que estava filmando o casamento, estava batendo foto, ele disse para mim: pastor, eu fui entregar o álbum de casamento de uma pessoa. Geralmente a gente leva um mês para entregar, para preparar todo o álbum. E quando eu fui à casa dessa pessoa, eu chamei pelo nome do marido, e a moça que veio, a noiva, e ela chegou na porta e disse assim: ele já não está mais, já foi embora. Aí ele disse: desculpa, eu vim entregar o álbum. Ele foi trabalhar, ela disse: não, nós já nos separamos. O casamento durou pouco mais de um mês. Então, o que acontece com essa relação que começa tão feliz, cheia de planos, e vem se deteriorar com o tempo? O casamento, irmãos, ele se deteriora, se você parar para perceber, e eu parei para perceber isso, em 3 partes, ou 3 estágios. Primeiro, acaba a harmonia. Aquela sintonia que há no lar. Da conversa, do bate-papo, das coisas em comum, de sentar para pensar o futuro, querer que as coisas aconteçam conjugalmente, os dois tendo aquele relacionamento de alegria, de poder estar participando juntos. A harmonia, em primeiro lugar, acaba. Fica um para um lado, outro para o outro. Depois entra a hostilidade. Primeiro, a hostilidade verbal. Já não se respeita mais na fala, no trato. Não é? Aquilo que era uma coisa de carinho, de amor, passa a ser de pejoração. Não é? E, por fim, a hostilidade física. Pastor, o senhor já viu isso no meio chamado evangélico? Infelizmente, sim. A hostilidade física, o empurrão, o desacato, uma agressão mesmo de mão. Muito ruim isso. E, por fim, uma apatia total, aonde aparentemente não tem mais solução. Onde aparentemente já não existe mais volta nem saída. É assim que o casamento se deterioria, nesses 3 estágios. O que faz um grande começo, então, irmãos? Terminar em um fim horrível. Porque, diz as estatísticas, e 40% dos casamentos que são realizados, em menos de 5 anos já foram embora, já não existe mais. O divórcio é algo muito grande no Brasil. E, para alguns, é uma máquina de fazer dinheiro, infelizmente. Pessoas não olham assim com carinho, olham com desdém para aquelas pessoas que estão ali, litigiosas. Em vez de trazer amor, não, eles querem resolver para poder ganhar dinheiro, embolsar algum em cima daquela situação ali, daquela natureza. Então, há casamentos que o marido precisa mudar. E você que é marido aqui, saiba de uma coisa: a gente tem que mudar todo dia. Todo dia a gente vai mudando, independentemente do nosso querer. Alguns mudam para melhor, outros mudam para pior, mas todo dia a gente muda. Só que a gente tem que ter uma gerência nessa mudança. Se a gente está mudando para pior, temos que mudar para melhor. Se a gente tem seguido um caminho da melhoria, vamos aumentar. Há uma frase, eu não sei se essa frase é do apóstolo Miguel Ângelo, mas ele usa muito essa frase. Ele diz assim: nada é tão bom que não possa ser melhorado. E é verdade. Todo dia é um dia que você tem que parar, analisar a sua vida, como é que foi aquele dia, e aos maridos, ver como é que tem sido sua relação com a sua esposa, com seus filhos, quem não tem filho, na sua família completa, seus amigos, enfim. Olhar, fazer uma supervisão e dizer para si mesmo: o que eu posso melhorar e mudar. Há outros casos, quem tem que mudar é a mulher. E a mulher, biblicamente, eu digo para você, sem machismo, a mulher, ela tem um papel muito grande na questão familiar, na questão de um casamento. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que a mulher sábia, a sábia, ela consegue transformar para o bem algo que parecia que não estava legal. Ela consegue trazer vida ao casamento. Mas a Bíblia também diz que a tola, ela vai, ela mesma, com a sua própria mão, destruir o casamento. E como nós somos uma igreja de pessoas, na sua grande parte, para não dizer a totalidade, de maduros, pessoas que sabem da palavra, que são adultos no Evangelho, na graça do Senhor, eu quero dizer para você: não fique culpando as coisas de fora no seu casamento. Meu casamento está assim por causa de... Não, o meu casamento está assim, bom, maravilhoso, feliz, por causa de mim, por causa do meu esposo. Não, pastor,
está havendo assim umas ondas, tudo bem, mas também por causa de nós, maridos e esposas. Há casamentos que o marido tem que mudar, há outros que a esposa tem que mudar, e há outros, pastor, há outros que os dois têm que mudar juntamente. Sabe, a dureza do coração é algo muito sério. A dureza do coração é algo muito sério. Jesus estava no lugar, e os escribas vieram confrontando a ele. Por que Moisés deu carta de divórcio? E Jesus falou, não, a culpa não é do pai. É a dureza do nosso coração. Há uma frase, não sei se ela vai ilustrar bem isso que eu estou te falando, mas é uma frase muito legal, que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Essa frase tem um sentido. Ela tem um sentido. Então eu quero lhe dizer que é possível o casamento dar certo sim, irmãos, e ser feliz. Mas quando o casal decide viver e obedecer o que Deus manda. Eu vou repetir. É possível o casamento dar certo sim. É possível viver feliz no casamento. Veja que casamento não é como se vê nos filmes de Hollywood. Hollywood é uma montagem, é cinema. Casamento tem percalços. A pessoa que é nova de casada, ela vai começar a aprender com o outro como se relacionar bem. Há coisas que eu particularmente gosto e que a Arlete não gosta. Há coisas que ela gosta que eu também não gosto. Isso de todas as áreas. Questões pessoais, questões até de alimentação. Há coisas que a Arlete come que eu não como. Não gosto daquilo. Jiló, por exemplo, eu não como. Ela gosta de jiló, eu não gosto. Entendeu? Então ela sabe disso. E a vida, ela traz um monte de jiló para a gente, você sabia? E às vezes você não gosta daquele jiló. Né? Uma coisa que eu não como. Ela fala, Gustavo, você tem que comer isso. Eu não tenho gosto de nada. Chuchu. Parece que eu estou bebendo água, não é gelo, eu não sei explicar, porque o gelo é sólido. É uma água meio gelatinosa. Tu molha, né? Igual melancia. Chuchu. Então, a vida ela tem os chuchus, não é verdade? E você tem que saber lidar. Você pode não gostar, mas tem que respeitar o outro que gosta do chuchu e do jiló. Então, se você decidir viver para Deus e obedecer a sua palavra, porque o segredo de tudo que eu vou te falar está intrínseco nessa frase aqui. Obedecer o que Deus manda. Porque Deus é o autor do casamento, irmãos. Quando Ele diz, faz isso, por mais que a gente não goste, faça. Porque ali Ele coloca a mão. Esse é o segredo do casamento. O texto que nós lemos agora, Isaías 61:9, o texto inicial, é a base desse ano que o nosso ministério agarrou com força, né? Famílias benditas do Senhor. Esse texto diz que, no plano de Deus, as pessoas lá de fora, ela olharia para a gente, ou elas olhariam para nós, e elas nos chamariam de famílias benditas do Senhor. Elas têm que olhar para a gente e chegar a uma conclusão. Eu quero ser igual aquela família lá, porque eu vejo que eles são benditos. E eu sei que é o Deus deles que tem causado essa benignidade na vida deles. Então a gente não pode abrir mão desta palavra. Essa palavra é algo sério. A nossa descendência vai levar isso, olha. As pessoas vão olhar para os nossos filhos, nossos netos, e tem que enxergar a bênção de Deus em nossas vidas. Isso é honra aos pais. Amém, amados? Então, vamos analisar alguns pensamentos de Deus a nosso respeito. Coisas que eu coloquei aqui simples. Coisas simples, irmãos. Mas eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nisso aqui. São 5 pontos apenas que eu coloquei, mas que eu queria que você olhasse. E dentro desse perfil que eu lhe falei agora, se está bom, melhore. Se não está, vamos melhorar também. Para que a gente possa alcançar algo grande da parte do Senhor e que esse versículo seja o versículo da nossa vida. Primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos é esse aqui, ó. Um casamento, ele pode se tornar apático quando se tem expectativas irreais sobre o relacionamento. Nós que já temos alguns anos a mais de casado, conseguimos enxergar isso. Mas eu te digo que há pessoas que têm, às vezes, 50 anos de casado. Eu já conversei com pessoas que têm bastante anos de casados, 30, 38, 50, e não entenderam isso aqui, que o relacionamento, uma hora, pode começar a se tornar apático.
Porque eles criam na mente deles algo que não está escrito para o casamento, não foi pedido aquilo, mas a pessoa quer, acha que tem que ser assim. Casamento, irmãos, não acontece como no cinema. Repito, cinema é ficção. Há pessoas que ficam no cinema e gostam de ver aqueles filmes de romance, que quer se ver naquilo ali. Aquilo ali acabou, bateu a claquete, corta, acabou. Vai para cada um para o seu canto. Casamento não. Casamento não tem claquete terminando. Não existe. No casamento de Deus perfeito, não existe final. Não existe a claquete. Ele continua, ele permanece. E você não pode ter uma perspectiva, uma expectativa irreal do que é o casamento. Tiago, no primeiro capítulo, versículo 16, ele dá uma deixa, que a gente deveria tê-la guardada conosco. Ele disse: não vos enganeis, meus amados irmãos. Casamento não pode ser um patamar de enganos. A Bíblia não fala, irmãos, nunca vi na Bíblia, mas existe na cultura, principalmente ocidental. A Bíblia não fala de namoro. A Bíblia fala de noivado. Mas o tempo do namoro e também o tempo do noivado era para ver se as pessoas são compatíveis uma com a outra. A pessoa que namora, a pessoa que está noivando, ela tem que parar e perceber se naquela pessoa ali vale a pena ela construir um futuro com aquela pessoa. Se vai valer a pena, se vai bater. Dizem que há química nisso. Se vai dar certo. Se não há aquilo que o bispo Daniel falou aqui, na última vez que ele esteve, se não vai haver o julgo desigual. Porque o julgo desigual, a Bíblia diz que é peso para a vida de pessoas, e pessoas que vivem no casamento levam o peso para o casamento. Julgo desigual, na cabeça do crente, e aqui eu te digo, pessoas que criam uma expectativa irreal sobre o casamento. Pessoas crentes, elas pensam que julgo desigual é só crente casar com crente ou casar com não crente. Isso pode ser também um julgo desigual, e deve ser mesmo. É um julgo desigual, é. Mas existem outras coisas que são julgos desigualitários, e as pessoas não percebem. E você precisa parar e perceber que hoje em dia, principalmente hoje, existem coisas que não havia há décadas atrás. Por exemplo, antes da década de 50, a mulher não trabalhava. Ela ganhou o direito de trabalhar. Então, hoje, nos casamentos, o homem sai para trabalhar e a mulher sai após ele. Às vezes, sai antes. Né? Então, você tem que entender que hoje existe uma coisa chamada creche. Não existia creche. A mãe tinha que cuidar dos filhos e o pai saía para caçar. Então, o tempo de namoro é um tempo que você tem que observar tudo isso. Do rapaz, a moça observar o rapaz, como é que ele é. E eu vou te dar umas dicas assim, você que quer casar, que está antes dessa pregação, mas vai chegar nessa pregação, olha para o rapaz, vê se ele é um rapaz trabalhador, vê se ele é uma pessoa que tem palavra, que ele fala e cumpre, vê se ele é uma pessoa que ele é carinhoso, porque se ele é uma pessoa agressivo no namoro, ele vai ser agressivo no casamento quando ele tomar posse. Ele vai dizer assim: agora eu sou dono, eu faço o que eu quero, e não é assim. Veja se ele é uma pessoa fiel a Deus. Fiel a Deus em tudo, vê se ele é fiel a Deus. A moça também. O rapaz deve olhar para a moça, ver se ela é cuidadora, ver se ela é uma pessoa que tem um carinho com seus pais, porque se a moça grita com a mãe. Essa semana eu estava aqui no banco, eu fui fazer um depósito no banco e a mãe entrou e a garota gritando com a mãe: o trem vai sair daqui a 10 minutos, eu não vou conseguir chegar lá. E a garota gritando com a mãe, brigando com a mãe, gritando. E ela falou: ah, fica aí sua. E xingou a mãe e foi andando. E a mãe pegou o dinheiro e foi, filha, correndo atrás. Que coisa terrível. Se ela faz isso com a mãe, não vai fazer isso com um estranho. Então, amados, tem que ver na hora do namoro, do noivado, se são compatíveis. É quando se tem um tempo para se conhecer um ao outro. Mas a esmagadora maioria não faz isso no namoro. O namoro faz um monte de coisa, menos perceber o futuro do namoro, que se chegará ao casamento.
Então parece uma coisa simples, mas não é. Aí quando chega no casamento, criou uma perspectiva mentirosa e ilusória. E eu, irmão, sou uma pessoa muito observador de vidas. Eu trabalho com vidas o dia todo, a semana toda eu estou falando com diversas pessoas de diversos lugares, classes sociais, ricos, pobres, pessoas felizes e tristes, pessoas inteligentes, outras ignorantes, várias pessoas. E eu começo a tirar alguns proveitos para mim. Então eu vejo que as pessoas às vezes casam e elas querem se enganar. E Tiago diz, não vos enganeis. Não vos enganeis. Então, uma disse assim para mim, eu vou me separar, porque eu descobri que ele ronca, coisas assim, ronco, joga toalha. Eu falei, irmão, isso é mentira. Isso é de bobeira. Eu sou pastor, isso é mentira. Não é isso que causa uma separação. Isso aí é apenas um detalhe que você quer usar, não tem outro maior, e você vai usar isso aí. Saiba de uma coisa, isso não cola. Isso não cola. O pano de fundo é outro. E o pano de fundo podia ter sido visto lá atrás, no backstage. Então, em nome de Jesus, nós que já estamos casados, nós que já passamos por essa fase, agora a gente não pode ter perspectivas irreal do casamento. Eu não casei com a Branca de Neve. Não é? Tá gravando? Às vezes eu sou muito mais um Shrek do que o príncipe que morde a maçã. Não, o príncipe não morde a maçã, ela que morde. Ele vai lá dar o beijo, né? Eu sou mais para o sapo do que para o príncipe, às vezes. Mas a Arlete sabe que há momentos de príncipe e há momentos de sapo. Então, amado, você tem que entender isso. Se você não entender, você fica, eu às vezes, eu ouço cada frase, né? A menina diz assim, eu estou namorando fulano. Eu falei, cuidado com aquele menino. Mas ele tem uns olhos lindos. Você vai casar com os olhos dele? São perspectivas que a pessoa cria irreal. Então, o casamento tem que ser tratado com os pés no chão. Os irmãos entenderam até aqui, amém? E aí vocês vão ampliando na vossa mente aquilo que Deus tem falado. Segundo ponto que eu quero falar. O casamento ele pode dar errado, sim. A proposta é ser abençoado, mas pode dar errado. Quando? Quando as pessoas não aceitam as diferenças. Quando elas não aceitam as diferenças, elas afundam o casamento. Todos nós, irmãos, somos seres humanos. E com muitas diferenças. Eu, quando faço casamento, eu digo, você não está casando com a máquina do banco, que você vai lá, digita uma senha e faz o que você pede. Você está casando com gente, tem sentimentos. Não é? É uma vida, biologicamente uma vida, tem hormônios. Não é? Uma vez eu fui aconselhar, eu e a Arlete, um casal de jovens, o garoto estava desesperado. Por quê? Porque a menina foi a primeira TPM dele perto dele. E ela dizia assim, benzinho, amor. Ela falou assim para ele, se você chegar perto de mim, eu te mato. Ele falou, pastor, ela disse, te mato. Eu falei, ela te mata de amor, querido, calma. Era de amor? Eu falei, mas agora não. Guarda. Vai se enchendo desse amor para daqui um pouquinho mais. Então, as pessoas elas não aceitam as diferenças uma das outras. Elas querem que as pessoas sejam o espelho dela. E, na verdade, você cria, aqui entra um pouco de psicologia, não é? Freud disse isso, que a gente cria um espelho na nossa frente. A gente quer que as pessoas sejam, e, na verdade, a gente reflete aquilo que nós somos. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu acho que todo mundo é egoísta. Todo mundo é egoísta. Não, na verdade, eu que sou egoísta. Se eu sou uma pessoa ranzinza, ranheta, eu acho que todo mundo é ranheta e ranzinza. Ninguém me ama. Ninguém me ama. Ama sim. É porque você é ranheta e ranzinza. Tem que mudar. A proposta dessa pregação é nós melhorarmos e mudarmos. Amém, amados? Olha o que diz Colossenses 3,13. Perdão. 1 Coríntios 1,12. Desculpa. 1 Coríntios 1,12. Olha o que diz 1 Coríntios 1,12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo já dizia assim, nós temos essa coisa de dizer, eu gosto mais disso, mais daquilo, querido, você tem que respeitar a individualidade do próximo. Paulo é Paulo, Apolo é Apolo, Cefas é Cefas e Cristo é Cristo. Eu não posso ficar fazendo comparações do meu casamento com o casamento do vizinho. Não é? Eu queria tanto que o meu casamento fosse como o casamento de fulano de tal.
Um dia, uma senhora chegou para minha esposa e falou assim, eu queria tanto que meu marido fosse igual ao teu marido. Aí a Arlete falou assim, é mesmo? Aí eu falei para ela, fica de olho, hein? Ela está de olho em mim. O marido dela é o marido dela. Mas as pessoas querem projetar, né, irmãos? Irmãos, eu tenho o meu jeito de ser. O meu jeito é esse, o meu jeito de pregar é esse, né? Tem gente que quer que eu pregue. Tinha uma irmã que falou assim, eu não vou mais cear nessa igreja porque o senhor não bota a toga, não levanta o cálice. Eu falei, querido, o meu jeito de cear é assim. Não foi imposto a mim de fazer daquele jeito. Como o pastor Marcelo prega do jeito dele, o pastor Guilherme prega do jeito dele, o diácono Salvador prega do jeito dele, o presbítero Cláudio do jeito dele. Cada um de nós temos o nosso jeito. Não queira que a sua esposa seja igual à secretária da tua empresa, né? Porque a secretária lá da empresa, a secretária da empresa foi preparada para ser secretária de empresa. Então, eu não posso fazer comparações. Se você não tolera, se você não suporta o outro, não vai ver equilíbrio. Você tem que ter amor. Você tem que ter companheirismo. Você tem que entender a pessoa. Você tem que olhar para a pessoa, amá-la do jeito que ela é. Do jeitinho dela. É isso que faz o casamento dar certo. Aceite a diferença dela. Um conselho para esta manhã, para você deixar registrado aí. Principalmente você que está escrevendo, pode abrir um parênteses aí e coloca aí. E se for preciso, peça ajuda. E tem gente que eu li aqui agora, do filho, soberba, né? Tem gente que é soberba, não pede ajuda. Não fala assim, pastor, me ajuda, meu casamento está acabando. Quando eu vou entrar na parada, já acabou. Não tem mais solução. É aquela coisa, sabe, do MacGyver. Os antigos aqui lembram do MacGyver? A bomba está explodindo. Manda o MacGyver. Quantos minutos falta? 10 segundos. Lembra do MacGyver? Era assim, né? Em 10 segundos ele tirava um chiclete da boca e destruía a bomba. Eu não sou o MacGyver. MacGyver não existe. Não existe fantasia num casamento. Tá bom, amados? Se você não tolera, se você não suporta a diferença do outro, teu casamento vai ter problema. Entenda essas coisas. Todos nós temos as nossas peculiaridades. Todos nós temos o nosso jeitão de ser. Não podemos ser todos iguais aqui, senão seremos robôs. Na família não pode ser todos iguais, senão viram robôs. Então, o segundo ponto é quando as pessoas não aceitam as diferenças e elas vão afundar o casamento. Pode ter certeza disso. Estou te falando de tanto ver situações, de ouvir pessoas, estou chegando a conclusões e te passando. Terceiro ponto. Essa aqui é muito séria. Terceiro ponto. Questões não resolvidas destroem o casamento. Questões não resolvidas destroem o casamento. Irmãos, há questões que quando não são resolvidas, mais cedo ou mais tarde vai gerar uma hostilidade. Questões que não foram resolvidas lá atrás, não vai se dissolver como açúcar no café lá na frente. Uma hora mais cedo ou mais tarde isso vem à tona. Mas deixa eu te falar um negócio. Começou. E você não está falando para uma parede, você está falando para uma pessoa que tem sentimentos. Questões, por exemplo, de foro íntimo. Questões pessoais. Questões que não foram resolvidas lá atrás, no namoro, no noivado, e levaram para o casamento essa situação. Lá na frente vai ter problemas, como problemas de ciúme. Ciúme, tem gente que diz assim, fulano tem ciúme. Ciúme é obra da carne, é maligno. É o demônio que planta. Então as pessoas acham que é simples. Por ciúme, pessoas matam. Por ciúme, pessoas podem não matar, mas vão destruir seu casamento. Então tem que ter cuidado. Por exemplo, questões de finança. Nós tivemos aqui o pastor Nathaniel Sabino, ele falou 1h40 sobre questões na família de finança. Coisas que a gente não faz. Passei a fazer.
Tem hora que até esqueço, volto, me lembro e faço. Porque eu sei que isso pode realmente dar problema lá na frente. Segunda maior causa de divórcios é a questão de finança. Pessoas que não têm limites com dinheiro, acham que dinheiro dá em árvore. E, queridos, há um outro ditado aqui. Hoje vai ser o dia dos ditados. Ó, quando a falta de dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela. Ouvi isso. Em tese é verdade. Há pessoas que se suportam, mas reclamam o dia todo. Então, essa coisa do dinheiro, essa coisa das finanças, do foro íntimo, do sexo. Sexo é tanto problema no sexo de casamento, que uma pessoa tem problemas com outras de relação por causa de sexo. Não, pastor, eu não acredito. Acredite, sexo traz muitos problemas no casamento. Quando se tem muito ou quando se tem pouco. Então, o crente não para perceber isso. O crente acha que o sexo é uma coisa à parte. Deus sai do quarto, fica na porta, ouvindo. Deus está no quarto, irmãos. Deus está junto, dizem Hebreus, está lá junto. Então, sexo é uma coisa que precisa ser preservada. Por isso que eu sou taxativo. Taxativo. Sexo fora do casamento, Deus não aceita. Me perguntaram essa semana assim, que bobeira a menina casar virgem. Tá bom, eu vou só vir aqui à frente falar e vou voltar para a pregação. Se é bobeira, por que Deus criou o ímen na mulher? Eu não precisava. Não precisa de ímen. Para quê? Porque é bobeira. Se Deus colocou o ímen, ele sabia para que o momento, aquele ímen teria que ser removido dali. Debaixo de uma aliança. Então não é bobeira, não. Se você acha que é bobeira, não é bobeira, não. Senão você vai achar que Deus é bobo. Deus não é bobo. Paulo disse assim, ó profundidade da sabedoria, falando de Deus. Então, amados, questões de sexo, pessoas que não se relacionam, maridos, mulheres que não têm relação de sexo, não gostam, mulher que faz briguinha com o marido, né? Não, se não me der o que eu estou pedindo, também não tem sexo. Para com isso, isso aí abre uma porta para o demônio muito grande, muito grande. E isso termina um casamento. Quer ver outra questão que não resolvida traz problemas num casamento? Filhos. Filhos traz problema. Se não forem tratados, porque são gerações nossas. Saiu de nós. Os nossos filhos, se você parar biologicamente, você vai ver que toda a genética deles saiu da gente. Não é só o rosto, não só a questão externa, interna também. Então, filhos precisam ser tratados, cuidados, gerenciados. Porque por causa de filhos, pessoas terminam o casamento. Eu te diria aqui, centenas de casos, só abrir no Google, de casamentos que terminou, pessoas famosas, não vou dizer das pessoas que a gente não conhece, falar de famosos. Outros não eram e ficaram famosos. Casamento terminou por causa de filhos. Antigamente, estou falando antigamente porque hoje, eu não sei como é que está andando a cabeça aí. Mas antigamente as pessoas prendiam, ou achavam que prendiam pessoas por causa de filho. Não é? Faz um filho com ele. Acontecia isso muito na classe artística. Ele é rico, faz um filho com ele. Jogador de futebol na década de 80, enfecheou o Brasil de filhos. Chamadas Maria Chuteiras, né? Elas iam lá, só faziam um filho para poder ganhar do salário alto deles. Não tinha relacionamento nenhum, tinha compromisso nenhum. As jogadoras de futebol casaram 5, 6, 10 vezes. Olha o que diz Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, está falando de irmão. Imagina o cônjuge. Imagina a família, pais, filhos, pessoas próximas. Estamos falando de intimidade. Não estamos falando do próximo, estou falando de mim mesmo, de nós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, pecou, ok, não é o problema. O problema é se você não for arguí-lo entre você e ele. Se não tiver comunicação. Eu digo para os jovens aqui da igreja, essa semana eu falei para 2 deles aqui, eu falei, você sabe como é que é o nome do maior e mais poderoso demônio que existe? Não, pastor. O maior demônio
E o mais poderoso demônio que existe se chama falta de comunicação. Quando a pessoa fica olhando para a outra, pensando assim, será que ele está pensando isso? Não existe isso, irmão. Você tem que se comunicar. Você tem que abrir a boca e falar. A Bíblia diz, se você conseguir isso, ganhou teu irmão. Se você sentar e expor o teu coração, e o outro sentar e expor o coração, isso lógico, baseado na verdade. Eu não posso conversar com o meu próximo baseado em mentira. Eu tenho que trazer papéis, está aqui, ó, fatos verdadeiros, está aqui, a verdade. Quando acontece isso, ganhamos, não perdemos. O casamento permanece abençoado. Então, todos que se casam, eles levam uma bagagem emocional, afetiva, cultural, etc. Nós não estamos casando com a nossa, com o nosso gêmeo, ou com uma máquina, como tem naqueles filmes futuristas. Nós estamos casando com uma pessoa que tem sentimentos, que tem uma carga que levou emocional, afetiva, cultural. A pessoa tem uma cultura, foi criado dentro de uma cultura. Outros foram criados debaixo de uma outra cultura. Alguns foram criados debaixo de um proceder familiar, outros de outros procederes familiares. Mas o que tem que fazer agora? Agora que estamos aqui em comum, temos que tratar do nosso proceder familiar. Então, se você não souber lidar com esta bagagem emocional, afetiva, cultural, etc., você vai trazer problemas sérios para o seu casamento. Você vai querer que o outro seja igual a você. Minha mãe falava assim. Desculpa, problema da mamãe. Agora somos nós. A era dela passou, agora é a nossa. Como é que a gente vai tratar aqui, nós aqui? Como é que nós vamos fazer? Ah, mas quando você era lá, era outra história, querido. Agora é aqui. Então há pessoas que dizem, eu fui criado assim, mas elas querem que todo mundo seja igual a ela, porque foi criado assim. Não existe isso. Não existe. Cada casa é uma casa, cada caso é um caso, cada casamento tem as suas peculiaridades. Peculiaridades. Esses dias eu vi um jogador de basquete, 2,8 metros. Ele é casado com uma moça de 1,60 m. Quem olha pela primeira vez deve pensar assim, é filha. Nada, é esposa. Né? Ela bate no umbigo dele. Vai fazer cosquinha na barriga dele o tempo todo. Né? Mas eles se amam. Pelo menos, aparentemente, estava ali como se amassem. Então, quando não se resolvem pendências no relacionamento, ficam feridas. Ferida é uma coisa interessante. Hoje eu já não tenho mais feridas no corpo, mas quando criança e adolescente eu tinha muitas, jogava bola, caía, me ralava. A ferida era interessante, ela ficava uma casquinha em cima, lembra? Você falou assim, está curado. Um dia você batia, doía. Aí saiu um puizinho lá de dentro. Falei, o negócio está curado não, cara. Então, às vezes, você pensa assim, está resolvido. Olha, cuidado com essa casquinha. Pode ter pus lá embaixo. Remova. Porque pendências no relacionamento ficam feridas. E ficam mágoas. Mágoas não perdoadas. Mágoas, segundo o Dr. Paulo César, psicólogo que nos deu um curso aqui sobre saúde emocional, disse que mágoa, bem disse ele, é má água, e o nosso corpo é quase 100% de água. Então o seu corpo está doente se você tiver má água. Então tem que ser resolvido. Muitas pessoas adquirem enfermidades por questões psicológicas. Eu disse aqui outro dia, que o médico falou, a ansiedade é o mal desse século. Eu falei para ele, o senhor se enganou. A ansiedade, desde a época de Paulo. Paulo falou em Filipenses lá, cuidado com a ansiedade mata. Cuidado com a ansiedade. O irmão da nossa igreja trabalha com pessoas, cuidando de pessoas numa área. Ele diz que várias pessoas vêm até ele e dizem assim, seu problema não é aqui, seu problema é emocional, não é? Como é que está a senhora em casa, com o seu marido? A pessoa começa a chorar. Ele disse, vai tratar lá na sua casa, você não precisa, eu não quero o seu dinheiro, vai para lá. Então, às vezes a pessoa quer se cuidar de uma outra coisa, mas na verdade o problema é aqui dentro, interior. E não resolve, tem medo de resolver. Amados, é melhor a dor de resolver logo do que ficar levando essa dor para toda a vida. É uma dor só, acabou.
Mas tem gente que parece, né? Gosta de ficar empurrando aquilo ali anos. Então entenda isso. Resolva problemas rapidamente. Não tape o sol com a peneira. Problemas sempre serão problemas e terão que ser resolvidos, ok? Penúltimo ponto. Mágoas e feridas não perdoadas afundam um casamento. Mágoas e feridas não perdoadas afundam um casamento. Parece que não, mas afunda. Nós temos uma mente, queridos, há um cérebro aqui dentro. E ele é que governa todo o nosso corpo. Ele que dá os impulsos. E o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu sinto e o que eu como são os sentidos da vida humana, não divina, humana. Isso influencia dentro de mim. Então, se eu olhei alguma coisa, eu toquei, eu ouvi alguma coisa, pode me influenciar para bem ou para mal. Isso fica registrado aqui nessa cachola aqui, ó. E uma hora mais cedo ou mais tarde isso vem à tona. E todas as vezes que um casal não se perdoa, há uma parede que se levanta no relacionamento. A pior coisa dentro de um relacionamento é quando as pessoas já não conseguem mais olhar um para o outro e ter uma palavra. Alguém disse assim outro dia: não, pastor, está tudo bem, a gente não briga, não fala. Na verdade, a gente não briga nem nada, a gente está nem aí um para o outro. Eu acho que esse é o pior de todos. Aquela coisa do, estou nem aí. Porque pelo menos quando está, não estou falando de agressão física, estou falando de briga, aquela coisa do tentar acertar. Os irmãos entendem isso? Não é a briga de sair no tapa, não. Mas quando você pelo menos está falando, você está querendo resolver. Mas quando a pessoa fala assim, não estou nem mais aí para isso, esse é o pior momento. Porque não tem como se relacionar. A palavra relacionamento, o português é claro, é relacionamento. Aqui, ó, quem vai ver pela câmera. Ó, tá relando aqui, ó. É relacionamento, tá relando. Tá, ó. A Bíblia fala que amigos verdadeiros é faca afiando faca, é ferro afiando ferro. Já viu? Você vai, dá para cortar uma carne aí para mim? O cara, sim senhor, tchim, tchim, tchim. Aquilo ali é amizade. Biblicamente, Salomão diz que aquilo é amizade. Desconfie de amizade, de pessoas que ficam toda hora. Oh, gente, nossa, Facebook é uma das maiores mentiras que eu vi na vida. Às vezes eu olho, irmãos, outro dia eu gravei um negócio com olheiras, graças a Deus. O irmão José está tratando minhas olheiras, minhas manchas, falou, troca as lâmpadas, estou trocando, estou fazendo a minha parte, passa filtro solar. Então, tem gente que acorda, cabelo todo esbrinhado, olheira, né? Tudo fora. Aí bota uma foto no Facebook. Aí, nossa, como você está linda. Dá vontade de botar embaixo assim, você é mentirosa. Você está entendendo? No casamento existe muito isso, a pessoa, aquele sorriso amarelo. É melhor você falar, não estou feliz com isso. Para quebrar a mágoa. 1 Pedro 3,7 é uma fala que todo mundo aqui conhece. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Com discernimento. Tem que ter um discernimento. Opa, está acontecendo uma situação aqui que está saindo do controle. Eu estou percebendo. Tem gente que não está nem aí para nada. O circo está pegando fogo e o palhaço está lá. Ê! Peraí. Tem alguma coisa errada. O dia a Mariane chegou em casa, entrou para dentro do quarto, direto para o quarto. A Alete falou, estranho, Mariane não veio cumprimentar a gente, foi direto para o quarto. Falei, você percebeu? Ela falou, percebi. Foi lá falar com ela, porque é uma coisa que ela não faz. Ela entra, vem beijar a mãe dela, passa direto para o quarto. Não era nada. Era uma questão até só de prova, que ela não foi bem na prova. Mas se for alguma coisa perigosa, se for uma coisa complicada, um dia, o Facebook dela fica no meu celular. Tá aqui, ó, o Facebook da minha filha está no meu celular. Eu tenho acesso a ele. Um dia um rapaz botou assim, oi querida, te amo. Eu olhei para o cidadão e falei assim, esse cara tem idade para ser meu avô. Oi, te amo. Não, mas eu não ri, não. Eu liguei para ele, vem cá, quem é você que está mandando oi, te amo para minha filha de 13 anos? Não, eu sou o professor lá de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Eu sou casado? Sou, então só diga isso para tua mulher. Para minha filha, não. Pastor, o senhor é radical assim? Ué, você não vê televisão, não?
Você sabe uma coisa chamada pedofilia? Isso é real. Há pessoas que não têm controle. Eu disse, aqui não. Aqui não. Então tem gente que não está nem aí. Não sabe a senha dos filhos. Não, pastor, se eu for ver o telefone do meu filho, ele até me bate. É ruim, hein? É rode, como diz o outro. Eu sei todas as senhas. E lá em casa todos nós temos. Aliás, no meu computador central é tudo aberto. No meu lá de casa é tudo aberto. Você clicou, abre meus e-mails, abre o meu Facebook, abre o WhatsApp, abre tudo. Não tem nada, não tem problema de esconder nada. Portanto, a gente criou nos que tem senha de celular, porque se você perder, alguém não... A gente tem a mesma senha e todo mundo se conhece. Então, eu estou te falando coisas, irmãos, que parece que... Oh, pastor, meu amado, estou te falando coisa do dia a dia. Preste atenção no que eu estou te falando, que são essas coisas que destroem. São as raposinhas que disse Salomão. Olha ali. Tenha consideração para com a mulher, parte mais frágil, não está dizendo fraca, frágil, não está dizendo fraca, é frágil. Tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade. Maridos, trata a sua esposa com dignidade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ah, detalhe, não adianta vir terça-feira orar aqui. O irmão veio aqui um dia, terça-feira, eu sabia que ele estava brigado com a esposa. Pastor, dá para o irmão orar por mim? Eu falei, não. Pastor, não dá, não, o senhor não está brigado com a tua esposa? Cadê ela? Está aqui? Quando ele acabou de falar, eu falei, então vai lá e pede perdão a ela, depois a gente ora. Porque eu não vou perder tempo orando por uma coisa que Deus disse que não vai ouvir. Então, é fácil você entender o evangelho. É porque a gente quer, sabe? Não, pastor, mas vamos orar aqui. Bem, eu vou orar assim. Vou fazer a oração do pastor Cláudio Duarte, né? Lembra da oração? Os irmãos conhecem a oração do pastor Cláudio Duarte? Ele fez um casamento. E no casamento o cara jurou para a mulher dele que só largaria ela pela morte. Aí ele chegou, o pastor Cláudio Duarte e falou assim, ó, eu vou separar da minha esposa, tá bom? Ele falou, sim senhor, ajoelha aqui. Ele, para quê? Porque eu vou orar para você morrer. Ele, eu morrer? É, você falou que só separaria pela morte. Então, amados, são coisas sérias. Não, é sério, o que eu estou te falando é sério. É aquela que você mais ama. Se você sair ali na rua e um estranho passar por você e te xingar, você não dá ideia. Mas se o teu marido, tua esposa, teus filhos fizerem alguma coisa que você não gostar, te afeta. Então você tem que entender isso. O que te afeta é porque você ama. É porque você tem raiva. É porque ama. Se mexeu com você é porque tem alguma coisa em comum. A falta de perdão, repito, é o pior bloqueio na vida de uma pessoa, principalmente no casamento. Repito, falta de perdão é um problema muito sério. Vou ler 4 passagens para você. Colossenses 3,13 de novo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Perdão é uma coisa que se dá para os dois, tá? Que geralmente a gente quer perdão. Eu quero que me perdoe, mas você não libera. Isso é coisa nossa. Alguém chegou para mim e disse, não me visitaram. Eu falei, quantos anos você tem aqui na igreja? 17. Quantas visitas você fez a alguém? Nenhuma. Você quer colher onde não semeou? Então, olha, perdão é mútuo. Assim como o Senhor vos perdoou. Quando eu olho para esse versículo, eu falo assim, eu tenho que perdoar, porque o Senhor me perdoou. Ele não olhou para mim e falou assim, toma, Gustavo. Não. Ele olhou para mim com um olhar de amor. Ele olhou para mim e reconheceu em mim por que as minhas atitudes. Por que ele chegou a esse ponto? Eu vou perdoá-lo. Ah, entendi. Entendi. Eu sei por causa disso. Vou perdoá-lo. E é assim que a gente tem que fazer ao próximo. Erramos todos, irmãos. Aqui não há um aqui. Você que está me vendo aí na internet, você que está me ouvindo por esse CD, não tem um de nós aqui que podemos levantar a mão e dizer assim, ah, eu não, eu sou diferente. Todos nós carecemos de perdão. Por isso temos que perdoar, amém? Marcos 11:25 diz, e quando estiverem orando, tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Eu estou orando. Vem à minha mente uma situação, perdoa, libera. Para quê? Para que o vosso Pai perdoe as suas ofensas também. É lei da semeadura, queridos. Gálatas 6, 5 e 7. Ó, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu não posso ficar aqui
julgando. Ah, eu sou assim porque a família da minha esposa é assim. Ah, eu sou assim porque o meu sogro, minha sogra é assim. Ah, eu sou assim porque a família do meu marido, meus cunhados. Não posso. Eu tenho que ver o meu casamento, meu lar, meus filhos. Eu não posso deixar os outros governar a minha casa. Não posso deixar as pessoas de fora implantar pensamentos na minha família. Meus filhos estudam português, matemática, literatura e tudo mais na escola. Agora, os ensinos fora disso, eu não aprovo na minha casa. Eu digo, não, isso aí é para eles lá, isso é problema deles. Para nós aqui o que vale é a Bíblia. E hoje em dia, meu irmão, tudo para eles é normal. Tudo é normal. Eu nem vou te contar o que acontece nas escolas dos nossos filhos. Coisas tenebrosas. Uma mãe chegou para mim quarta-feira e disse para mim, eu falei, o teu filho está namorando aquela menina? Ela disse assim, não está mais não, pastor. Eu falei, não está mais não. Ela disse assim, você é muito boa, você não serve para mim não. Ela queria que ele fosse mais além para ela. Eu falei, mas aquela garota tem quantos anos? Ela 13. Mas ela queria que ele já bulinasse nela, ele não fez isso. Ela falou, você não serve para mim. Olha que coisa, irmão. Olha que coisa que chegou. Então, 2 Coríntios 2, 10 e 11 diz, a quem perdoais alguma coisa, diz Paulo, eu também perdoo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Queridos, convênio eu te falo aqui, com respeito nessa manhã. O tema é casamentos abençoados, é isso que Deus quer para a gente. Agora, se a gente não cumprir a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, Paulo diz que Satanás alcança vantagem. E não adianta a gente ficar mentindo com aquelas mentiras. Não, vamos fazer uma oração. A oração, ela precisa ser, como disse Jesus, se estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, você pode orar o que você quiser, eu vou fazer. Agora, se não tiver, pode falar, eu não vou ouvir. Então, o amor e perdão são decisões pessoais. Eu não posso impor isso a você, nem você a mim. Por mais que eu possa, como seu pastor, falar para você, eu não posso impor isso a você. Isso são decisões pessoais e intransferíveis. Eu não posso amar por você, nem perdoar por você, e você não pode fazer isso por mim. E último ponto, para terminarmos. Nós temos que acreditar que Deus pode mudar qualquer situação, irmãos. Eu pensava que agora eu ouvi pelo menos um amém, depois de... Amém, irmãos? Temos que acreditar que Deus pode mudar qualquer situação. Se houve um problema que abalou o casamento, pode ser o que for. O que for. Se você não vê mais saída, e eu não estou enxergando, pastor, saída, tudo bem, você não está enxergando. Se você pensa que tudo terminou, eu quero dizer para você Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, olha o texto, Jesus olhou nos olhos. Jesus não falou andando, olha, vou fazer um negócio, hein, andando. Jesus parou, olhou nos olhos e falou assim, para aqui, eu vou falar um negócio para você. Respirou, perguntou, você está me ouvindo? Tô. Olha o que eu vou te falar. Isto é impossível para você, para mim, mas para Deus não. Então a gente vai buscar solução naquele que pode trazer solução, Jesus Cristo. Nessa manhã eu digo para todos vocês, há solução em Jesus Cristo. Eu repito para você, o homem pode dizer que não dá, mas em Deus há solução. Diga, eu recebo essa palavra. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa fazer, comprometer-se com a sua parte. Porque o que Deus vai fazer, Ele vai fazer. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Você já viu aquela história que o crente diz assim, Deus cuida da minha família. É legal, é poético, é bonito, mas Deus cuida da igreja. Levantarei a minha igreja. Deus não disse assim, Jesus vai lá e constitui uma família. Não falou isso. A família é espiritual. Ele é o primogênito entre os irmãos. Ele é o noivo da igreja. Mas quem cuida da minha casa, dos meus filhos, do nosso projeto, somos nós. Não abra mão disso. Jesus disse, para você pode não dar, mas para mim dá. Então comprometa-se, faça a sua parte. Gálatas 6:9 diz o quê? E não nos cansemos de fazer o bem. Pastor, eu estou ficando cansado. Renove tuas forças. Para isso que serve o culto. Para isso que serve a comunhão. Para isso que serve estarmos juntos.
Porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecemos. Se você não abrir mão, falar, eu vou abrir mão da minha família. Esse meu filho aqui não dá mais não. Já falei, não consigo mais. Não dá mais. Essa menina aqui eu não aguento mais. Já cantei a pedra 500 vezes. Vou deixar para lá. Não, vá atrás. Não abra mão. Faça a sua parte. Se for preciso, repito, tenha coragem para pedir ajuda. A coragem para pedir ajuda você tem que ter. Não sei se todos vão poder ajudar. Há coisas que tem gente que não tem como ajudar. Não é? Se eu pedir a alguém aqui que não é padeiro para fazer pão, talvez eu fale assim, não sei fazer. Sabe fazer pão? Não sabe. Não sei fazer, pastor. Não tem como lhe ajudar. Mas se eu pedir ao pastor Marcelo, ele vai me ajudar, porque ele sabe fazer. Mas se eu não perguntar e falar, eu preciso de ajuda, como é que eu vou saber? Então, Provérbios 24:3 diz assim, são também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Aquela pessoa que é muito parcial, sabe? Tende para um lado. Isso acontece muito com a gente. Muito. Eu vou dizer um negócio aqui, sério. Isso aqui não é historinha, isso aqui eu estou te falando que eu vejo. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Grande parte dos momentos da nossa vida de julgamento, a gente julga sempre em favor do errado. Pastor, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Absoluto. Estava lá Jesus e Barrabás, julgaram. Quem que vocês querem que prenda? Jesus. Mas ele curou tua sogra, mas Jesus. Mas ele curou você de lepra, Jesus. Mas ele transformou no seu casamento, Jesus. A gente sempre está assim, irmãos. Sempre buscando o errado. Paulo cuidou da igreja toda, na Ásia, em todos os lugares. Aí no dia que Nero segurou ele, o que ele fez? Pediu ajuda, porque ele estava sozinho. Então, julgar com parcialidade não é bom. Julgue dentro da verdade. Vem cá, o que aconteceu aqui? Vamos falar a verdade. Aconteceu isso aqui? Então é isso aqui que tem que ser tratado. Não, mas gente, esse não, ponto e vírgula, é complicado. Provérbio 19:20. Ouve o conselho, recebe a instrução, para que seja sábios nos teus dias que vão vir. Quer viver muito mais bem? Recebe a instrução, recebe o conselho, ouve a instrução. Diga assim, realmente, a Bíblia está dizendo isso. Eu vou dar crédito a isso. Rebeldia é complicado, irmãos. Eu já fui rebelde um tempo. Minha vida era estéril. Eu perguntava a Deus, eu oro, eu faço. O que está havendo? Minha vida é estéril. Deus me revelou. Os rebeldes habitam em terra estéril. Mas os que ouvem o conselho, os que recebem a instrução, a Bíblia diz que nos dias por vir serão dias de sabedoria. Creia e viva isso para a glória do Senhor. Mantenha-se firme com Jesus, irmãos. Muito mais nesses dias, firmes com Jesus. Não abra mão da tua família, viver com Jesus. Amém mesmo, irmãos? Então, amém assim mesmo. Diga-se, minha família não pode abrir mão de Jesus. Não, pastor, não tem problema, é só não abra mão de Jesus. Não abra mão de Jesus. Hebreus 12, 2 e 3 diz, olhando firmemente, sem tirar os olhos. Sem tirar os olhos para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E por causa disso ele foi galardoado, está sentado à destra de Deus. Todas as vezes que você obedece ao Senhor, que você olha para Ele e vai atrás dEle, mesmo que as pessoas ao lado, como disse ontem o irmão lá no congresso dos jovens, nem que as pessoas falam, você é careta, você é bobalhado, você deixa chamar o que for. Eu não estou nem aí se me chamam de careta, de quadrado, já me chamaram até de legalista. Não sou legalista. Não sou, eu sei o que é a lei, não sou legalista. Eu sou uma pessoa que entendo a palavra, estou tentando te passar para você não sofrer nesses dias onde o Senhor enviará o exército. Qual era a solução, pastor? Ele disse lá em Joel, quando os ministros, os sacerdotes, o povo orar ao Senhor, quebrantado, dizer, não, Senhor, eu preciso é voltar para ti.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou remover esse exército. Eu tenho paz para você. Como é que está a tua família? Paz ou guerra? Pergunta que eu te faço. Pergunta para esse domingo de Dia dos Pais. Como é que está a sua família? Paz ou guerra? A resposta que você deu agora é a resposta que Deus está dando para você. O meu reino é um reino de paz, disse Jesus. Se há guerra na tua casa, Jesus está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, Laodiceia. Eu estou inventando uma Bíblia paralela aqui. Não estou. Estou falando o que a Bíblia diz. O meu reino é de justiça, de amor e de paz. Se há guerra, Jesus está lá fora, gritando, gente, deixa eu entrar. E o cachorro latindo, também não ouve o cachorro latindo que tem Jesus na porta. Querendo entrar, mas não deixam entrar. Ouça o que eu estou te falando, recebe a instrução, volte para Jesus. E por fim, o Senhor traz estabilidade para o teu casamento, irmãos. Você recebe isso em nome de Jesus? O último versículo que eu quero ler para você é Filipenses 2,13. Porque é Deus, diga, é Deus, quem efetua no vosso casamento, na vossa família, na vossa casa. É Deus, diga, é Deus. Agora acorda e diga, é Deus, irmão. Você está preocupado muito com o frango que você vai comer depois com o seu pai. Antes de sair para comer o frango, diga, é Deus quem efetua na minha vida. Diga, irmão, por favor, diga, na minha casa, na minha família, o querer e o realizar. Quem é que efetua? Quem é que tem efetuado? Pronto. Isso aqui é com ele, isso aqui já é a nossa parte, isso aqui é dele. Segundo a sua boa vontade. É ele que vai fazer do jeitinho e da maneira dele. Você entendeu essa palavra? Você recebeu essa palavra no teu coração? Em nome de Jesus? Então você tem um casamento abençoado. Assim seja, assim disse o Senhor.